Bem-vindos a mais um espaço de entrevista da JTV, agora no âmbito Quem é Quem do Jornal Económico sobre a auditoria e revisores oficiais de contas em Portugal. Temos connosco Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Virgílio, obrigado por estar connosco. Eu começo por perguntar-lhe que balanço faz deste ano. Isto é um ano que esperávamos fosse já de transição. Como é que foi esta ultrapassagem do momento da pandemia de Covid-19 e como é que está a ser o 2021? Muito bem, agradeço o convite do Jornal Económico e dizer que, obviamente, que o ano de 2021 foi um ano atípico, ainda foi um ano atípico, quanto a todas as expectativas, não foi um ano normal. E eu divido este ano em duas fases. A primeira fase em que existia ainda um confinamento, em que efetivamente serviu para nós organizarmos um pouco a casa internamente, para tomarmos conhecimento dos dossiês e para, desde logo, fazer alguns contactos junto da tutela e junto das instituições, mas efetivamente até junho a nossa atividade esteve um pouco limitada pelo confinamento que existiu. A partir daí as coisas voltaram um pouco ao normal. Esperemos que esta fase que estamos a viver seja de muito pouca duração, porque efetivamente as coisas começámos a implementar o nosso programa nesta mudança de ciclo que existiu na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. E nesse sentido, a avaliação que eu faço, obviamente, é uma avaliação positiva, porque já demos passos significativos, quer, por exemplo, no que diz respeito às alterações que nós conseguimos efetuar no novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que foi aprovado na Assembleia da República há pouco tempo, quer nas relações internacionais, nomeadamente com os congêneres dos países africanos de língua portuguesa, em que já demos alguns passos, quer os contactos com o Ministério da Economia ou com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, no sentido de enquadrarmos de forma apropriada a nossa função de interesse público e a intervenção dos auditores. Portanto, eu penso que estamos agora numa fase de começarmos a ganhar embalagem para pormos as coisas da forma que nós julgávamos que seriam apropriadas. Referiu os novos estatutos da Ordem. O que é que muda com estes novos estatutos? Há dois aspectos que eu quero desde logo realçar e que são muito relevantes para a profissão. Primeiro, altera ali o espectro das empresas de interesse público, ou seja, existe uma diminuição significativa do número de empresas de interesse público, o que eu julgo que vai na direção certa. Porquê? Nós, Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, somos totalmente a favor que exista uma supervisão de uma entidade independente, no caso da CMVM. E estamos sempre dispostos a colaborar na CMVM no sentido de existir uma supervisão proporcional e correta da atividade da auditoria. Esses são os nossos princípios, sempre defender a qualidade dos trabalhos realizados dos auditores e, efetivamente, o número, por exemplo, de entidades de interesse público que caía, por exemplo, o controle de qualidade caía no âmbito da CMVM, não permitia que a CMVM muitas vezes desse atenção efetivamente às grandes empresas e houvesse um conjunto de outras entidades que não estaria sujeita a controle de qualidade. Nós, Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, para todos termos noção, anualmente, mais de 17% dos revisores são sujeitos a controle de qualidade. E um controle de qualidade que é efetivo e que tem consequências. Isto sempre na defesa da qualidade dos serviços de auditoria, sempre na defesa do interesse público. E, portanto, esta reconfiguração das entidades de interesse público vai permitir que outras entidades que, eventualmente, não, pela sua dimensão, não tinham a atenção apropriada por parte da CMVM, efetivamente, porque eram demasiadas entidades que ela tinha que supervisionar perante os recursos que tinham, e voltam a cair no âmbito da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e, portanto, nós teremos todos os meios para efetuar esse controle de qualidade de forma mais apropriada. Eu acho que é importante, porque ainda por cima estas empresas de interesse público têm custos contexto em termos de realização da auditoria enormes. Algumas, efetivamente, eram classificadas como empresas de interesse público e não fazia sentido nenhum. Eu acho que este diploma vai no sentido certo, em termos de especificar quais efetivamente são as entidades de interesse público.
O segundo aspecto que eu queria realçar, que foi uma alteração que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas conseguiu efetuar no âmbito da discussão da especialidade em sede da Assembleia da República, foi relativamente à titularidade do capital nas sociedades de revisores oficiais de contas. A proposta do Governo era uma proposta totalmente liberalizante da atividade, ou seja, existia a única obrigação é que a maioria de votos fosse dos revisores oficiais de contas, mas a maioria de capital não poderia ser detido por outras entidades. Isso, no nosso entender, seria prejudicial à atividade. Nós somos sociedades profissionais que temos que ter uma certa independência e que o excessivo mercantilismo não vai de encontro ao interesse público. E, nesse sentido, nós conseguimos que, fazendo ver os nossos argumentos válidos, que conseguimos manter que a maioria do capital continuasse a ser detido por revisores oficiais de contas. E isso é uma salvaguarda da independência dos auditores e dos revisores, porque aquilo que nós dissemos na Assembleia da República era muito simples. No limite, nós poderíamos ter sociedades de revisores oficiais de contas detidas em termos de capital por fundos de investimento. Ou seja, e que depois contratavam os revisores em que lhes davam a maioria de capital, mas nós sabemos como é que isto funciona, com contratos paralelos de compra de não sei o que mais, e a independência dos auditores, que é uma área importantíssima, porque eu sei que a CMVM dá muita importância e muito bem, e a Ordem também dá muita relevância à independência dos auditores, eu acho que estaria comprometida, ou poderia estar comprometida. E a manutenção do capital, da maioria do capital por parte dos revisores nas sociedades de revisores oficiais de contas, acho que é uma salvaguarda da manutenção dessa independência no exercício da sua atividade por parte dos auditores e dos revisores. Estas são as duas áreas que eu acho que são relevantes, o resto depois são questões do pormenor, e depois há ali um aspecto no Código dos Valores Mobiliários que tem mais a ver com a atividade da CMVM e não tanto com a atividade da Ordem. Exato. Mas a seguir já vamos ao código. Eu antes disso perguntava-lhe em relação aos contactos com a tutela, da última vez que falámos, em contexto de pandemia mais profundo, no segundo confinamento, referiu que estava em contactos com a tutela para afirmar o papel dos auditores, dos revisores oficiais de contas, por exemplo, na validação da utilização dos fundos públicos no âmbito do quadro europeu de financiamento. Chegou a haver uma proposta apresentada, teve respostas sobre os contactos que foram feitos? Tive respostas e tive respostas positivas. Neste momento estamos a ultimar um protocolo entre a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e a Missão Recuperar Portugal, que irá ser assinado agora na primeira quinzena de dezembro, para que sejam a Ordem dos Revisores e os Revisores Oficiais de Contas a validar a execução do PRR. Isto é uma coisa que está ainda em negociação, o protocolo, portanto é uma coisa que está neste momento a negociar, mas já há vontade de ambas as partes, no sentido de haver uma mais-valia para o país, para os contribuintes, de haver esse exercício dessa atividade de controle por parte dos Revisores Oficiais de Contas. Isso é o reconhecimento da mais-valia do trabalho dos revisores oficiais de contas. Por outro lado, em termos do novo quadro comunitário de apoio, existe já conversações entre o Ministério do Planeamento e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas através de um grupo de trabalho para afinar a forma de intervenção dos revisores oficiais de contas na validação desse novo quadro comunitário de apoio. Portanto, nesse prisma, eu acho que existe uma comunhão de interesses entre, ou seja, sempre na defesa do interesse público, entre a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e a tutela, nomeadamente o Ministério do Planeamento e o Ministério da Economia. E eu acho que existe, efetivamente, um alinhar de responsabilidade mútua e de termos a consciência que a nossa intervenção dos revisores oficiais de contas, dos auditores, tanto na execução do PRR como na execução do novo quadro comunitário de apoio, é uma salvaguarda de transparência e de credibilidade na execução desses meios financeiros que vão ser relevantes para o nosso crescimento económico nos próximos anos e que é o reconhecimento da nossa mais-valia do nosso trabalho. E, portanto, eu espero sinceramente, eu tenho tido um excelente relacionamento com a Missão Recuperar Portugal,
Eu faço aqui um reconhecimento público ao presidente dessa missão, porque efetivamente existe aqui uma comunhão de filosofia e de objetivos que eu penso que só todos nós portugueses e contribuintes portugueses iremos beneficiar com essa conjugação de esforços e de objetivos finais. Portanto, é um sinal positivo que tem havido, efetivamente. É um resultado positivo do nosso trabalho, que não é fácil, como sabem, e então em situações de confinamento ainda é mais difícil realizar reuniões presenciais, que têm outro tipo de empatia do que as reuniões via Zoom ou via meios digitais não têm, mas efetivamente nós fizemos um esforço enorme, nós, Ordem dos Revisores Oficiais de Conta, para não pararmos a atividade e, pelo contrário, mantermos a atividade ainda de forma mais intensa para termos os resultados visíveis e positivos para todos os nossos membros. Virgílio, nós vamos só interromper agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir para esta entrevista no âmbito do nosso anuário de auditoria e revisores oficiais de contas em Portugal. Regressamos à emissão com Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Virgílio, estamos numa altura de mudança, referimos na primeira parte da nossa entrevista a aprovação do novo Código dos Valores Mobiliários. Que alterações é que o novo Código introduziu na atividade? Basicamente foi aquelas que eu já referi, ou seja, as alterações em termos do estatuto da Ordem dos Revisores não são muito significativas. Tem mais a ver com a parte do mercado de valores mobiliários, tem a ver mais com a CMVM, com a Ordem dos Revisores, relativamente à parte que diz respeito mais à parte da auditoria propriamente dita. Eu realço sempre os aspectos mais positivos. O aspecto mais positivo, efetivamente, é haver uma redefinição das empresas de interesse público. Essa sim é uma alteração importante, significativa e positiva a favor da profissão e a favor do interesse público. Em termos de atividade, a redução do universo das entidades de interesse público faz com que a carga burocrática que incidia sobre a atividade seja reduzida. Havia também uma promessa implícita quando foi discutido esta proposta de novo código, que no geral a carga burocrática que incidia sobre a auditoria e sobre os revisores oficiais de contas que seria reduzida no geral, não só através da redução do universo das entidades de interesse público, mas também da multiplicidade de processos a que eram obrigados. Isso aconteceu? Isso ainda não aconteceu, mas a nível internacional está-se a discutir normas internacionais para as entidades menos complexas. Eu acho que isso é um passo importante e fundamental para a atividade da auditoria como um todo e ainda mais relevante para o nosso mercado. Porquê? Porque o nosso mercado, em termos de auditoria, a esmagadora maioria das empresas são pequenas empresas, ou são entidades que efetivamente a sua possibilidade de contágio em termos de economia global é reduzida. E, efetivamente, são empresas complexas, embora também temos que ter noção que, hoje em dia, cada vez mais as empresas são mais internacionais, cada vez realizam atividades mais complexas e difíceis de auditar. Temos que ter consciência disso. Mas a grande maioria das empresas, efetivamente, são entidades menos complexas. E, nesse sentido, tem que haver normas internacionais de auditoria para essas entidades menos complexas. E aí sim é que, a partir dessa altura em que existam normas de auditoria para as entidades menos complexas sejam aplicadas às entidades, é que a carga burocrática da auditoria vá diminuir. Porque não tenhamos dúvidas, porque as exigências que estão a ser feitas aos auditores nas mais diversas áreas, todos os meses saem novas obrigações para os auditores, vai levar a que o custo da auditoria seja cada vez mais elevado, não só por causa do trabalho burocrático que o auditor tem, mas também por causa do custo da mão de obra. Nós praticamente prestamos serviço só, ou seja, o nosso custo das mercadorias vendidas é o custo do pessoal, e portanto cada vez o custo da mão de obra é maior. E isso vai fazer com que os custos das auditorias cada vez sejam mais elevados. Isso é uma tendência que existe em termos internacionais,
as grandes empresas, as empresas de interesse público, não tenho dúvidas nenhumas que cada vez vão ter que pagar um custo superior em termos do seu trabalho de auditoria. Porque o trabalho burocrático que os auditores têm que ter é imenso e cada vez é maior. E a responsabilidade que o auditor cada vez tem mais. Concorda com a visão da Presidente Santa CMVM, de que as auditorias com preços mais baixos podem ter falhas? Eu pergunto-lhe isto exatamente no seguimento do que estava a dizer. Nós assistimos na atividade a um aumento de custos, mas também é uma atividade em que existe muita concorrência. Isso não pode fazer com que haja este risco que a ex-presidente da CMVM falava? Aquela notícia que saiu num jornal de referência era uma notícia imprecisa, mas e que não correspondia, ou seja, dava a entender uma coisa que efetivamente não aconteceu. Mas, obviamente, que há aqui uma correlação entre o custo da auditoria, entre o valor cobrado pela auditoria e o trabalho que é possível realizar pelos auditores. Claro. E a consciência disso, ou seja, não vamos aqui enganar-nos e dizer que não, senhor. E por isso é que temos que ter... Há a questão da lei da concorrência, que eu compreendo perfeitamente. Mas, por exemplo, depois ao nível dos organismos do Estado, ao nível dos municípios, ao nível das empresas públicas, existe uma pressão por parte das entidades públicas para baixar o custo da auditoria enorme. Isso, a mim, causa-me alguma preocupação relativamente depois à qualidade, não é dos serviços prestados pelos auditores. Os auditores prestam efetivamente serviços de excelente qualidade. Agora, eu penso é que as auditorias deviam ser realizadas de forma ainda mais profunda e de forma ainda mais detalhada. E isso só é possível pagando por uma auditoria valores apropriados. Porque existem dois mercados aqui completamente diferentes. Existe o mercado das grandes auditorias, das grandes empresas de auditoria, em que cobram valores que todos nós sabemos quais são, e depois existe o grande mercado em que existem preços melhores, preços inferiores. A Ordem dos Revisores está sempre muito atenta a questões de honorários excessivamente baixos. Ou seja, porquê? Porque se nós detectarmos que existem honorários excessivamente baixos prestados pelo auditor, das duas uma, o auditor perde dinheiro a fazer essa auditoria, ou então não presta os serviços que devia prestar. E, portanto, nós, a Ordem, estamos sempre muito atentos a essa matéria, porque nós a nossa profissão vive da sua credibilidade e da credibilidade das suas opiniões emitidas, e não podemos pôr em risco essa credibilidade, e, nesse sentido, estaremos muito atentos a esses preços, eventualmente excessivamente baixos, no sentido de verificar se efetivamente o trabalho está a ser feito com qualidade ou não. Até agora não detectámos nenhuma distorção materialmente relevante relativamente a esses honorários. Agora, o próprio Estado faz uma pressão enorme para baixar os custos das suas auditorias, o que vai contra depois a nossa propensão para cada vez fazer mais trabalho e cada vez um trabalho de maior qualidade. Esta situação de pressão sobre os preços acaba por ser contrária ao movimento de que já falámos anteriormente, noutra ocasião, quando se queixou que os auditores eram um alvo fácil e, de certa forma, um bode expiatório de falhas noutras partes do sistema de controle e de regulação. Uma maior pressão sobre os preços, como estava a dizer, das duas uma, ou implica menos serviço ou implica dumping. Obviamente, é essa situação que estamos a viver. Obviamente que para nós auditores, cada vez prestarmos maior serviço e de maior qualidade, obviamente que os custos de auditoria terão que obrigatoriamente ser maiores. Mas eu não conheço nenhum revisor que se escuse a realizar os serviços e os trabalhos apropriados com base nos eventuais honorários novos. Agora, eu mantenho aquilo que disse no passado, é que, efetivamente, muitas vezes, nós auditores e nós revisores somos um alvo mais fácil quando algo corre menos bem em termos das empresas. E nós não derrogamos nenhuma das nossas responsabilidades, assumimos-las todas, mas assumimos as nossas responsabilidades. Nós não estamos dispostos a assumir
as responsabilidades de outras falhas de regulação. Isso não. E, sinceramente, no passado existiram outros reguladores que tiveram, se calhar, muito mais culpa naquilo que passou-se menos bem em algumas empresas e que passaram pelos pingos da chuva e que no final parece que nós, auditores, é que tivemos culpa. E há aqui um aspecto que nós temos que, desde logo, chamar a atenção, que é, quando existe algo que corre mal nas empresas, os primeiros responsáveis são os administradores das empresas. E muitas vezes as pessoas esquecem completamente disso. Ou seja, os primeiros responsáveis, quando algo corre menos bem nas empresas, tem que ser o órgão de gestão da empresa. E esse órgão de gestão tem que ser responsabilizado numa primeira linha. E muitas vezes esse órgão de gestão parece que não tem responsabilidade nenhuma sobre o que se passou na empresa e que a responsabilidade é a responsabilidade é dos auditores que de forma externa deram uma opinião com base em determinados processos de auditoria, que baseiam-se em situações de amostragem, etc., etc., e que eles é que são responsáveis pelos atos de gestão que são realizados na empresa quando não é nada disso. Agora, efetivamente, temos todos de ter responsabilidade de que não poderemos continuar a baixar os custos da auditoria, sob pena, sim, de pormos em causa a qualidade dos serviços prestados pelos auditores. Obrigado, Virgílio. Nós vamos interromper agora para um último intervalo nesta entrevista e voltamos já a seguir. Regressamos então para a última parte da nossa entrevista com Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Virgílio, com a dissolução da Assembleia da República, uma das iniciativas que ficou por concretizar até agora é a alteração ao enquadramento das ordens profissionais, que mereceu algumas críticas. Acredita que há margem para alterações no novo quadro político? Nós, na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, nós não temos qualquer receio das alterações que possam vir a ser feitas, desde que sejam apropriadas. Ou seja, primeiro, na nossa Ordem não existe qualquer corporativismo e qualquer proteção da nossa atividade. Ou seja, pelo contrário, um dos objetivos, por exemplo, deste Conselho Diretivo, é irmos junto das universidades que lecionam contabilidade e auditoria, no sentido de chamar as pessoas para a profissão. E mais, e fazer uma mobilização de todos aqueles que já trabalham em auditoria, no sentido de se tornarem revisores oficiais de contas e, portanto, integrarem a ordem. Ou seja, nós somos uma ordem aberta, nós não queremos uma ordem fechada. Nós queremos crescer em termos de serviços, em termos de membros. E, portanto, se existe algum corporativismo em algumas ordens profissionais que eu desconheço, eu sei é que na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas não existe esse corporativismo. Pelo contrário, existe uma convicção que queremos crescer em termos de números de membros e estamos abertos a que todos entram, mantendo, obviamente, o controle em termos de qualidade. Só para termos uma noção, nós temos cerca de 1.600 membros, revisores oficiais de contas, mas depois existem cerca de 700 que são revisores oficiais de contas e que não exercem. E se calhar, depois dos outros 800 ou 900, se calhar só 400 ou 500 é que exercem a tempo inteiro, os outros a tempo parcial. Portanto, não está aqui uma situação de dizer assim, não, queremos manter aqui isto fechado. Não, queremos abrir, queremos a entrada de novos membros e somos uma profissão aberta. E, portanto, não existe qualquer situação de corporativismo. Depois, existe uma convicção forte de que temos que manter padrões de qualidade. Como sabe, a diretriz europeia estabelece um estágio mínimo de 3 anos, em que 2/3 tem que ser junto de um ROC. Portanto, aquela questão de um estágio para um ano vai contra a diretiva da auditoria. Mas também não é isso que seria significativo para a nossa atividade. O que eu afirmo e tenho a certeza é que qualquer jovem que sai de uma faculdade, no Instituto Superior, com uma licenciatura em contabilidade e em auditoria, não está em condições de emitir opinião sobre as demonstrações financeiras de uma empresa. Requer um período de trabalho, de contacto com a realidade. Ou seja, nós temos uns cursos muito teóricos,
com pouca aderência à realidade, já foi pior, cada vez está melhor, também temos que reconhecer que o ensino superior tem feito esse esforço de aproximação em termos da atividade económica, mas claramente a questão do estágio é uma questão importantíssima, fundamental, eu diria, para que possamos ter profissionais qualificados. Depois, se nós olharmos para a taxa de aprovação dos nossos estágios, é uma taxa de aprovação elevada. Ou seja, não estamos... Uma coisa é se fosse chegássemos ao fim e dizéssemos assim, tínhamos 50 ou 100 estagiários, passaram 3, 4, 5, 10, 20. Não. Se calhar dos 50 passam 45. Não estou a ver onde é que está a dificuldade de acesso à nossa ordem. E, portanto, eu penso que se as alterações forem feitas de forma equilibrada, não temos receio. Agora, já somos totalmente contra a liberalização da atividade, porque a nossa atividade é uma atividade de interesse público. Em lado nenhum do mundo, a nossa atividade é uma atividade sem qualquer tipo de regulação. Existe uma regulação da CMVM, mas claramente a CMVM faz o seu papel e muito bem de controle das grandes empresas e subsidiariamente também faz um trabalho de controle da atividade através da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que acho que deve ser assim e acho que é positivo que seja assim. E agora existir uma liberalização da atividade, ou seja, um aluno, um recém-licenciado acaba-se de licenciar, alguns nem sabem fazer auditoria, eu afirmo isto, e nem sabem fazer auditoria e poderem chegar a emitir um parecer sobre umas manifestações financeiras da empresa que tem um valor importante para os stakeholders, penso que não defende o interesse público, sinceramente. E, portanto, eu acho que a liberalização total isso não faz qualquer sentido e na nossa atividade ainda faz menos sentido. Olhando para o futuro, quais são os maiores desafios que se colocam ao setor? Referiu a capacidade de atração de jovens licenciados. Essa capacidade de atração do talento para esta profissão é um dos desafios que se colocam? Eu acho que é um enorme desafio que se coloca à nossa profissão, essa atratividade e essa retenção de talento na nossa atividade. Isto não é exclusivo da nossa profissão, mas na nossa profissão cada vez se está a sentir mais. Eu penso sinceramente que são os primeiros sinais que nós estamos a sentir na nossa economia da baixa natalidade. São uns sinais muito ténues, mas isto vai se agravar, claramente. E, portanto, nós temos que tornar a nossa profissão mais atrativa. Outro grande desafio que a profissão vai ter é da capacitação de toda a nossa profissão relativamente à utilização de meios tecnológicos. Hoje, o investimento que é necessário fazer em meios tecnológicos de apoio à auditoria é enorme. Isso faz com que a diferença entre as grandes empresas e as pequenas empresas de auditoria potencialmente cada vez se vai agravar mais. E isso faz com que o grande desafio é como é que nós vamos, nós ordem, impulsionar efetivamente essa digitalização massiva dos processos de auditoria, tanto ao nível das ROCs, como ao nível dos revisores em termos individuais, que existem alguns. Exatamente. Isso vai nos levar a uma necessidade que eu acho que é premente na nossa atividade, que é haver sociedades de revisores cada vez maiores, com maior massa crítica. O desafio da concentração. A questão da concentração. Obviamente que a concentração seria benéfica, mas nós portugueses somos muito pouco propensos a esses processos de concentração. Não é só na atividade de auditoria, em todas as atividades económicas, nós temos consciência, existe sempre alguma criatividade relativamente a processos de concentração. Mas aqui, em termos de auditoria, torna-se mais relevante. Porquê? Porque os investimentos que vão ter que ser feitos a nível tecnológico para acompanhar as evoluções que existem em termos das empresas, em termos dos meios de apoio à auditoria, cada vez vão ser maiores. E isso só vai ser possível às grandes empresas. Portanto, este é outro grande desafio que nós, auditores, temos, é como é que vamos cada vez mais utilizar meios tecnológicos para que possamos prestar serviços de maior qualidade
e a nossa possibilidade de emitir opiniões inapropriadas seja cada vez menor, com empresas com relativamente pouca dimensão e que, portanto, a sua capacidade de investimento será mais reduzida. Mas nós, Ordem, temos feito um esforço no sentido de alertar todos os nossos membros para essa necessidade e para o benefício que existe de criarmos sociedades revisoras com maior dimensão e, portanto, damos todo o nosso apoio para esse processo de concentração, se for possível, se os membros estiverem interessados. Para terminarmos, nós falámos no início que este era um ano de transição, depois da pandemia, e grande parte do ano ainda foi muito afetado com o segundo confinamento. Qual é a expectativa que tem para o próximo ano? Se é de recuperação, se é de finalmente conseguir pôr em prática as ideias que defendeu na candidatura que mereceram a eleição com Bastelmano? Eu diria que uma parte das ideias que eu defendi já foram implementadas, outra está em curso, e eu espero durante o ano de 2022, acelerar essa implementação dessas ideias. Ou seja, a semente está lançada, não estivemos parados, as coisas estão a andar, tem o seu tempo de realização e que nós esperemos que seja curto, e portanto eu espero que 2022 seja um ano normal em termos de atividade económica, em termos de mobilidade de todos nós, para que possamos acelerar de forma significativa a implementação de todas essas nossas ideias, que já lançámos as sementes, que estão a andar, mas que nós queremos que se concretizem no mais breve espaço de tempo possível. E eu ainda no outro dia estive a olhar para o meu manifesto eleitoral e eu próprio fiquei admirado com a quantidade de medidas que nós já implementámos relativamente a esse manifesto eleitoral, tendo em conta as limitações que nós tivemos em termos do ano 2021. Agora, nós não iremos parar relativamente a 2 ou 3 matérias, que é cada vez dar mais visibilidade aos auditores, visibilidade pública, e cada vez que o público em geral perceba a importância que os auditores têm e o trabalho que os auditores fazem. Não iremos parar relativamente à nossa capacidade de tentarmos ver ao poder político a importância da intervenção dos auditores nas mais diversas áreas e ao controle dessa intervenção, porque muitas vezes na lei existe que o revisor tem que intervir, mas depois não há ninguém que controle se existe efetivamente algum controle ou não por parte desse profissional independente. E relativamente à organização interna da nossa ordem, também não iremos descansar enquanto não tivermos as coisas como nós julgamos que são apropriadas. Agora, sobretudo, se o ano de 2022 for um ano normal, a visibilidade desse trabalho que nós já iremos ter de certeza neste último mês, conforme nós dissemos na primeira parte da nossa entrevista, da nossa conversa, nós queremos acelerar essa visibilidade positiva dos auditores. E isso, certamente, eu estou convencido, que tenho a certeza absoluta que se o ano de 2022 for um ano normal, que isso será uma realidade e será perceptível a todos. Gil, muito obrigado. Nós chegamos ao fim desta entrevista no âmbito Quem é Quem, do Jornal Económico sobre a auditoria e revisores oficiais de contas em Portugal. Eu agradeço ao Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, pela disponibilidade. Assim, obrigado por nos ter acompanhado desse lado. Continuo a seguir diariamente e ao minuto as notícias das nossas redes sociais e no site do Jornal Económico, e até uma próxima oportunidade.